Se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Respira fundo agora. Você precisa ouvir isso. Você já enfrentou dias em que tudo parece pesado demais? Em que o mundo inteiro está em silêncio, mas dentro de você há um grito que ninguém ouve? Já sentiu como se estivesse lutando sozinho? Pois deixa eu te dizer uma coisa, você não está só. E antes de continuar, curte esse vídeo, comenta "Eu creio" e compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Porque quando você se une com fé, até o impossível começa a se mover. Assiste até o final. Deus tem algo para te dizer. Às vezes Ele fala no silêncio. Às vezes Ele fala por uma palavra. E às vezes Ele fala por uma oração simples como essa. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que seus olhos encontraram esse momento. É propósito, é resposta, é cuidado. Então, segura firme. Deixa o coração quieto agora, porque essa oração é para você. É para acalmar o seu coração. É para te lembrar que há um Deus que te vê quando ninguém vê, que te escuta quando ninguém entende e que te chama pelo nome. Senhor Jesus, nesta noite eu me aproximo de Ti, cansado, mas crendo, com as mãos vazias, mas com o coração aberto, com os olhos marejados, mas com a alma esperançosa. Eu venho como estou, sem máscaras, sem defesas, só eu do jeito que o Senhor já conhece. Me cobre com Tua paz agora, Senhor. Essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que invade o peito e silencia o medo. Jesus, quantas vezes eu tentei carregar tudo sozinho, quantas vezes me afastei, achando que era forte o bastante. Mas hoje eu entendo, minha força está em... Me chama pelo nome, Jesus. Fala comigo nessa noite, aquieta meus pensamentos, toca meu coração com Teu amor. Quantas vezes eu me perguntei se alguém realmente me vê. Mas agora eu me lembro, o Senhor me vê, sempre me viu. Mesmo quando todos se foram, eu entrego tudo o que pesa. Entrego minhas preocupações com o amanhã. Entrego o medo do que eu não posso controlar. Entrego as dores que ainda sangram em silêncio. Tu sabes o que eu carrego no peito, e mesmo assim não me rejeitas. Segura minha mão agora, não me deixa cair. Se os meus pés falharem, que os Teus braços me sustentem. Se eu não souber para onde ir, que Tua voz me guie. Se eu esquecer quem sou, que Teu amor me lembre. Senhor, entra nos lugares onde ninguém entra. Nos meus traumas, nas memórias que doem, nas perguntas sem respostas, nas batalhas que só o Senhor vê, e transforma tudo. Porque quando o Senhor entra, nada fica igual. Nem o medo, nem a tristeza, nem a solidão. Eu te peço, Jesus, abraça minha alma, toma minha mente cansada, me dá descanso, e que enquanto eu durmo, o Senhor trabalhe por mim. Enquanto eu descanso, o Senhor restaure o que se perdeu. E mesmo que eu não entenda os Teus caminhos, mesmo que os dias ainda pareçam difíceis, eu escolho confiar. Eu escolho crer, porque Tu és fiel, Tu és bom, e Tu não me deixas jamais. Então, Jesus, eu te peço, fica comigo, fica aqui, no silêncio do meu quarto, fica com quem eu amo, fica onde eu não posso ir, fica quando a noite for longa, fica quando as lágrimas vierem sem explicação, fica quando o coração estiver apertado e as palavras faltarem, fica quando eu não souber orar, apenas sentir. Jesus, há momentos em que eu me sinto pequeno demais para tudo o que estou vivendo. Momentos em que a vida parece rápida demais, pesada demais, escura demais. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor me vê. Mesmo quando eu não me sinto forte, o Senhor continua acreditando em mim. Obrigado por isso. Obrigado por não desistir de mim, nem quando eu mesmo pensei em desistir. Por me esperar voltar, mesmo quando eu me afastei. Por me chamar pelo nome, mesmo quando tudo em mim parecia gritar silêncio. Toca em cada parte do meu ser. Não apenas no que eu deixo aparecer, mas naquilo que escondo até de mim mesmo.
nas minhas fraquezas, nas minhas dúvidas, nos meus medos antigos, nas marcas do passado, nas dores que eu enterrei e finjo não lembrar. Tu sabes onde estão. Tu sabes o que cada lágrima quis dizer. Por isso eu te dou liberdade, Espírito Santo. Liberdade para entrar nos meus cantos escuros. Liberdade para curar o que eu nem sabia que precisava de cura. Liberdade para recomeçar em mim. Apaga as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Silencia o inimigo com o som da tua verdade. Me lembra de quem eu sou em ti, filho amado, perdoado, escolhido, valioso, protegido. Jesus, visita agora minha casa, cada quarto, cada canto, cada parede. Tira toda a ansiedade que se esconde atrás dos sorrisos, toda a tristeza que se disfarça de força, toda a solidão camuflada de independência. Que essa noite seja diferente, não apenas porque eu estou orando, mas porque o Senhor está ouvindo. E quando o Senhor ouve, o céu se move. Quando o Senhor responde, até os impossíveis tremem. Então, me envolve, Senhor, me cobre com teu manto de paz. Me protege com teus anjos, e se eu tiver que chorar, que seja nos teus braços. Se eu tiver que enfrentar algo, que seja com a tua força. Se eu tiver que esperar, que seja confiando. E se eu tiver que recomeçar, que seja com coragem. Eu não quero seguir os meus caminhos. Quero teus passos guiando os meus. Teus sonhos plantados no meu coração. Tua presença me acompanhando até nos dias comuns. Porque a verdade é que eu preciso de ti mais do que de qualquer coisa. Jesus, segura firme na minha mão essa noite. Faz calar toda a acusação, faz cessar toda a angústia, leva embora o peso do que me sobrecarrega, destrava minha mente, abre meus olhos, me faz enxergar além da dor, renova em mim a esperança de que algo bom está por vir, de que o Senhor ainda escreve minha história, de que o tempo que parece perdido será restaurado, de que as orações que ainda não foram respondidas não foram ignoradas. Tu tens o tempo perfeito, Senhor. E ainda que doa esperar, ainda que pareça escuro demais, ainda que a minha fé esteja cansada, eu te escolho no escuro, te escolho no silêncio, te escolho na dor. Porque o Senhor me escolheu primeiro, então fica aqui comigo, como um pai que não se afasta, como um amigo que não abandona, como um Deus que cuida de cada detalhe. Prepara meu coração para o que está por vir. Se for tempestade, que eu me lembre que o Senhor acalma o vento. Se for deserto, que eu me lembre que o Senhor proveu o maná. Se for luta, que eu me lembre que o Senhor nunca perdeu uma batalha. E se for vitória, que eu me lembre de te agradecer primeiro. Mas agora, só fica, nesse quarto silencioso, nesse instante tão íntimo, me abraça com teu amor, me envolve com tua luz, me cobre com tua paz, porque só em ti eu encontro descanso. Só em ti a minha alma sossega. Só em ti eu sei que sou amado, aceito, perdoado, e quando tudo ao meu redor falhar, quando as portas se fecharem, quando as vozes se calarem, quando os amigos se afastarem, quando eu me sentir sem direção, sei que tu permaneces, tu não te assustas com minha dor, tu não te afastas dos meus conflitos. Tu não desistes quando eu tropeço, tu és constante, tu és fiel. Mesmo quando eu mudo, o teu amor não muda, e é nesse amor que eu descanso agora, não no que eu sinto, não no que eu vejo, mas no que eu creio. E eu creio que o Senhor está comigo, agora mesmo. Jesus, renova meu interior. Dá-me um novo fôlego, uma nova esperança, um novo olhar sobre tudo aquilo que me cansa. Me ajuda a ver com teus olhos. Ver que ainda há propósito no meio da dor. Ver que cada lágrima tem valor diante de ti. Ver que o silêncio de hoje não é ausência, é preparação. Ensina-me a confiar mesmo sem entender, a esperar sem murmurar,
a descansar mesmo quando nada muda por fora, porque se o Senhor está trabalhando, então eu posso dormir em paz. Pai, cuida dos que amo também, dos que estão longe, dos que estão perto. Visita aqueles que se deitam hoje chorando em segredo, aqueles que sorriem por fora, mas estão quebrados por dentro. Entra nas casas, Senhor, traz luz, cura, renovo. Que essa noite seja marcada por Tua presença real, mesmo em silêncio. E se o amanhã for difícil, se eu acordar com o mesmo peso, que eu me lembre de algo simples, mas poderoso. O Senhor ainda está comigo. O Senhor não mudou. E enquanto houver fôlego, há esperança. Por isso, o Espírito Santo não solta minha mão. Me ajuda a continuar mesmo que devagar. Me ajuda a crer mesmo quando tudo grita o contrário. Me ajuda a amar mesmo quando não for correspondido. Me ajuda a ser luz, mesmo nos dias nublados. Que a Tua presença seja meu abrigo, meu lugar seguro, minha rocha firme, meu consolo na noite, meu sustento pela manhã. E enquanto o mundo dorme, enquanto os pensamentos tentam me confundir, enquanto as preocupações se acumulam, eu escolho me render. Não ao medo, não ao desespero, mas ao Teu cuidado perfeito. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a Ti. E isso é tudo. Então, Jesus, continua aqui comigo. Mesmo que em silêncio, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não entenda, permanece. Fica, habita, guia. Jesus, Tu sabes quantas vezes eu quis desistir, quantas noites eu chorei escondido, com o travesseiro molhado, tentando fingir que estava tudo bem durante o dia. Quantas vezes eu sorri no rosto e gritei na alma. Quantas vezes eu disse, tá, tudo certo, quando por dentro eu estava em pedaços. Mas mesmo assim, o Senhor me sustentou. Mesmo quando ninguém percebeu que eu estava afundando, o Teu amor me puxou de volta. Mesmo quando eu já tinha perdido a fé em mim, o Senhor ainda acreditava em quem eu poderia me tornar. E hoje eu me lembro daquela noite. Aquela noite escura em que eu pensei que tudo tinha acabado. Eu olhava para o teto e perguntava, Deus, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Eu não queria mais lutar. Não via sentido. Não via saída. Mas naquele silêncio, o Senhor falou comigo, não com palavras, mas com presença. Eu senti algo que não sabia explicar, um calor, uma paz, uma força que não era minha. Era o Senhor me envolvendo, era como se dissesse, eu ainda estou aqui, você ainda vai viver muita coisa. E foi ali, no meu pior momento, que o Senhor começou a reconstruir tudo. Não foi rápido. Não foi fácil, mas o Teu amor foi me levantando dia após dia. E hoje eu olho para trás e vejo. Aquilo que parecia fim era só o começo. Aquilo que parecia ruína era base para algo novo. Aquilo que doeu tanto, hoje virou testemunho. Por isso, eu oro por quem está agora onde eu estive. Pelos que estão cansados, caídos, sem fé, sem força. Jesus, visita agora essa pessoa. Talvez ela esteja no quarto sozinha, em silêncio. Talvez esteja sorrindo na frente de todos, mas morrendo por dentro. Talvez esteja pensando em desistir exatamente agora. Fala com ela como falaste comigo. Senta ao lado dela. Abraça. Faz com que ela sinta o Teu amor invadindo tudo. Acalma essa mente acelerada. Aquieta esse coração ansioso. Faz ela perceber que ainda há propósito, que ainda há vida, que ainda há esperança. Jesus, Tu és especialista em recomeços. E se há alguém que sabe reconstruir corações quebrados, és Tu. Por isso eu entrego a minha história nas Tuas mãos. As partes bonitas e as partes que eu escondo. As vitórias que comemoro e as feridas que evito tocar. Tudo é Teu. Meu passado, meu agora e o que ainda nem chegou. E mesmo que eu não entenda Teus planos, eu escolho confiar. Porque eu já vi o que o Teu amor pode fazer com quem está no fundo do poço. Eu já vivi o que o Teu poder é capaz de restaurar. E se o Senhor fez comigo, pode fazer com qualquer um. Por isso, hoje, mesmo cansado, eu oro.
mesmo sem saber como as coisas vão. Se resolver, eu creio. Mesmo com lágrimas, eu confio, porque o Senhor continua sendo Deus, então fica aqui comigo, Jesus. Essa noite, esse momento, essa fase, não me deixa andar sozinho, nem por um segundo, e se o medo vier, que tua voz o cale. Se a dúvida aparecer, que tua palavra me lembre das promessas. Se a solidão tentar entrar, que tua presença seja abrigo, porque só tu sabes o que está por vir. E eu prefiro seguir contigo no escuro do que sozinho na luz. Cobre meu sono, acalma minha mente, renova meu espírito, prepara meu amanhã, mas agora só fica, me envolve, me sustenta, me guia. Jesus, o tempo passou, as estações mudaram, pessoas vieram e outras se foram, mas o teu amor permaneceu. Teu amor foi a única coisa que nunca me deixou. Quando tudo desabou, foi Ele que me sustentou. Quando ninguém mais acreditava em mim, tu ainda me chamavas pelo nome. Quando eu perdi a direção, tua mão ainda estava estendida. Quantas vezes eu me questionei? Será que ainda tem jeito para mim? Será que Deus se importa mesmo com os meus detalhes? E em cada dúvida, o Senhor respondeu com cuidado, com pequenos sinais, com pessoas certas na hora certa, com orações respondidas de formas que eu nem esperava. Hoje eu entendo. O que parecia atraso era livramento. O que parecia silêncio era proteção. O que parecia perda era preparo. Nada foi em vão. E por mais que ainda haja coisas que eu não compreenda, por mais que existam dores que ainda cicatrizam, eu olho para minha própria vida e vejo, eu sou prova viva de que o teu amor restaura. Eu sou o milagre que um dia pedi. Eu sou o recomeço que pensei nunca alcançar. Senhor, me ajuda a nunca esquecer. Nunca esquecer de onde o Senhor me tirou. Nunca esquecer quem me sustentou quando ninguém mais estava por perto. Nunca esquecer que a tua graça foi o que me manteve de pé. E agora eu te peço, renova em mim o ânimo que o dia roubou. Renova a esperança que a dor tentou apagar. Renova os sonhos que o tempo tentou enterrar. Reacende a chama que um dia se apagou. Porque a verdade é que tem dias que eu me sinto vazio. Tem dias que minha fé parece pequena. Tem dias que o cansaço é mais forte que a coragem. Mas mesmo nesses dias, eu escolho te buscar, porque eu já aprendi que é na tua presença que a alma respira. É nos teus braços que a mente descansa. É no teu colo que as lágrimas fazem sentido. E se o amanhã for incerto, que eu acorde lembrando que o teu amor não muda, que o Senhor continua escrevendo minha história. Mesmo quando eu não entendo o capítulo, o autor ainda é o mesmo, e ele é bom. Jesus, guarda meu coração. Tantas coisas tentam endurecê-lo, decepções, rejeições, frustrações, mas eu te peço, não deixa que essas coisas apaguem a sensibilidade que o Senhor colocou em mim. Não deixa que as cicatrizes fechem minha fé. Não deixa que a dor me torne amargo. Ao invés disso, me torna mais parecido contigo, mais paciente, mais compassivo, mais forte na fé, mais leve na alma, mais simples na entrega. E se por algum motivo eu voltar a me perder, me chama de volta. Mesmo que seja pelo vento, por um versículo, por uma oração como essa, me chama. Porque não há lugar melhor do que onde o Senhor está. Eu oro também por quem está ouvindo comigo agora. Talvez a vida dessa pessoa esteja passando por uma tempestade. Talvez ela esteja se sentindo quebrada, sem saída. Talvez ela ache que ninguém entende o que se passa dentro dela. Mas tu entendes, Jesus. Tu sondas o mais profundo. Tu conheces os abismos da alma. Então, vai até ela agora. Sopra paz sobre esse coração. Envolve com teu cuidado. Faz ela sentir que está sendo vista. Faz ela lembrar que ainda é amada. Porque a verdade, Senhor, é que muitos se sentem invisíveis, ignorados, esquecidos, descartáveis.
mas diante de ti ninguém passa despercebido. Cada dor é contada, cada lágrima é recolhida, cada clamor silencioso é ouvido. Por isso eu oro agora, por todos os que estão com o coração apertado, pelos que lutam batalhas internas que ninguém vê, pelos que se sentem fracos, insuficientes, pequenos. Levanta, Senhor, fortalece, restaura, reacende, porque no teu toque há poder, na tua palavra há vida. Na tua presença, até o impossível se curva. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, mesmo que o céu pareça fechado, eu escolho te esperar. Com fé, com paciência, com amor, porque tu estás aqui, neste momento, neste quarto, neste silêncio, nesta oração. E agora, Jesus, enquanto a noite avança, enquanto o mundo desacelera e as vozes se calam, eu só quero permanecer aqui, quieto, na tua presença, porque nesse lugar tudo ganha novo sentido. A dor parece menor, o medo se esvazia, a alma encontra abrigo, e mesmo sem grandes palavras, o coração fala. Fala com suspiros, fala com silêncio, fala com aquela vontade de apenas estar contigo. Às vezes eu nem sei o que pedir, porque a vida está tão corrida, tão pesada, mas só o fato de saber que tu estás aqui muda tudo. Porque não preciso te impressionar, não preciso ter todas as respostas, não preciso parecer forte, posso apenas ser filho, ser frágil, ser sincero. E isso é suficiente para o teu amor me alcançar. Jesus, continua me moldando. Mesmo quando dói, mesmo quando eu resisto, mesmo quando meu orgulho tenta gritar mais alto, quebra tudo o que não vem de ti e constrói em mim uma fé firme, uma esperança viva, um coração leve. Tu sabes onde eu preciso de cura. Tu sabes o que eu nunca contei a ninguém. Tu sabes o que ainda me prende no passado. Então vai lá, Senhor, no mais profundo, no que eu escondo até de mim, e transforma, porque eu sei que no teu tempo tudo se ajeita, tudo encontra seu lugar, tudo ganha propósito, mesmo o que hoje eu não entendo, mesmo o que ainda machuca. Por isso eu me rendo de novo, não às circunstâncias, mas ao teu cuidado, à tua vontade, ao teu amor que não falha. Só fica comigo, só continua aqui, só me abraça nessa noite, porque no teu abraço eu sei, nada me falta. Clamor que nasce do fundo da alma, como o de Jó em meio às cinzas. Não é um grito de revolta, mas um choro sincero de alguém que já perdeu quase tudo, menos a esperança. Jó não entendia o motivo de sua dor, mas mesmo coberto de feridas, mesmo tendo perdido filhos, bens e saúde, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa é a esperança que Jesus quer restaurar em você esta noite. Não uma esperança baseada em resultados rápidos ou explicações fáceis, mas uma esperança que sobrevive ao silêncio de Deus, que permanece quando tudo parece perdido, que insiste mesmo quando o coração já não tem forças para crer. Sozinho, talvez você se sinta como Jó, quebrado, acusado por todos, até mesmo por seus próprios pensamentos. Já tentou entender a dor, justificar o sofrimento, encontrar lógica no caos, mas não conseguiu. Tudo que resta é essa fé crua, ferida, mas ainda viva. E sabe o que é mais bonito? Deus respondeu a Jó, não com explicações frias, mas com uma revelação de quem ele é. Porque no final, o que mais cura não é entender a dor, é conhecer aquele que está acima dela. É ver que, mesmo quando tudo desmorona, ele continua no controle. Jesus não está alheio à sua luta. Ele te vê, ele te ouve e ele está te chamando pelo nome agora. Como chamou Lázaro no túmulo, como chamou Maria no jardim, como chamou Pedro na praia, depois da negação. Ele não te chama com cobrança, ele te chama com ternura. E quando
Ele chama. Até os mortos se levantam, até a vergonha se desfaz, até a culpa se transforma em missão. Hoje é noite de recomeço. Talvez ninguém saiba a profundidade da sua dor. Talvez nem você saiba nomear tudo o que sente, mas Jesus sabe. Ele conhece cada lágrima escondida, cada suspiro solitário, cada pensamento que você teve e nunca disse a ninguém. E Ele está dizendo: eu não terminei com você. Eu ainda tenho planos. Eu ainda escrevo sua história. Você não está esquecido. Você não está atrasado. A mão de Deus ainda segura a sua. E o céu ainda se move quando você ora, mesmo em silêncio. A cura pode não vir da forma que você esperava. O milagre pode não se parecer com o que você imaginava, mas virá, porque o que Jesus promete, Ele cumpre. Talvez você já tenha dito: eu não aguento mais. Mas Jesus responde: então deixa eu aguentar por você. É isso que Ele quer fazer esta noite. Não te dar apenas uma resposta, mas ser o descanso que sua alma tanto procura. Um descanso que não depende de travesseiros macios ou remédios para dormir. Um descanso que nasce da certeza: você não está sozinho. Se essa palavra tocou o seu coração até aqui, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho confiar mesmo sem entender. Essa frase não é mágica, mas é uma confissão, um gesto de fé. E se ainda não fez, deixe o seu like. Sim, isso ajuda essa oração a alcançar outras vidas que também estão cansadas, machucadas, esperando uma palavra, porque o seu clique pode ser a ponte para o milagre de alguém. E agora, respire fundo, feche os olhos, sinta. Jesus está aí com você, no silêncio, no escuro, no medo. Ele segura sua mão e ainda não terminou. Porque há uma paz que só se revela no meio da guerra, uma luz que só brilha com mais força quando tudo ao redor parece escuro. E é nesse cenário, onde a alma quer desistir, onde o coração já não sabe mais orar, que Jesus chega. Não com barulho, não com multidões. Ele chega com presença. Ele chega com silêncio cheio de sentido. E quando Ele está, mesmo o caos tem que se aquietar. Talvez você esteja dizendo: mas eu não sou digno, Jesus. Eu errei demais. Já tentei mudar tantas vezes. Mas ouça com atenção. Jesus não está te procurando porque você é perfeito. Ele está te procurando porque te ama. Porque sabe que sem Ele você não vai conseguir. Porque Ele é o socorro que você precisa e não a cobrança que te destrói. Ele não veio colocar mais peso em seus ombros cansados. Ele veio tirar esse fardo, aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está dizendo isso a você agora, e Ele sabe exatamente como você chegou até aqui. Você passou por coisas que ninguém entende. Pessoas que você ajudou te abandonaram. Momentos que pareciam ser sua chance deram errado. Mas mesmo assim, olha onde você está, ainda buscando. Isso já diz muito sobre você. Você não se perdeu por completo. Você ainda quer Deus. Você ainda clama por socorro. E isso é fé. Mesmo fraca, mesmo entre lágrimas, é fé, e Jesus honra essa fé. A mulher do fluxo de sangue tocou o manto. Ela nem falou com ele, só tocou. E isso foi suficiente. Porque ele percebeu que ali havia desespero misturado com fé. Uma fé silenciosa. Uma fé que diz: se eu apenas tocar, se eu apenas conseguir chegar perto. Talvez seja o seu caso agora. Você não consegue nem orar com palavras bonitas. Você só consegue dizer: Jesus, me ajuda. E Ele ouve, Ele sente, Ele responde. Essa noite pode se tornar um divisor de águas na sua vida. Não porque tudo vai se resolver magicamente, mas porque você não vai mais lutar sozinho. Jesus não te promete ausência de dores, mas Ele te promete presença constante. E essa presença muda tudo. Lembra-se dos discípulos no barco? O vento era forte.
As ondas ameaçavam afundar tudo. Eles gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou, falou com o vento, falou com o mar, e tudo se acalmou. Mas o maior milagre não foi a calmaria externa, foi o fato de que Jesus estava com eles o tempo todo, mesmo enquanto dormia no barco. O milagre maior é ter Jesus no barco da sua vida, mesmo que as ondas ainda batam. Nesta noite, talvez você esteja enfrentando essas ondas. Talvez tudo esteja desorganizado dentro de você. Talvez você pense, se alguém soubesse o que se passa aqui dentro, ninguém me suportaria. Mas Jesus sabe, e mesmo assim Ele escolhe ficar, Ele entra nas áreas que você trancou, nas lembranças que você evitou, nos traumas que você aprendeu a esconder com sorrisos, e Ele não entra para te julgar, Ele entra para te curar. Você não precisa impressioná-lo. Você só precisa deixá-lo entrar. E se você chegou até aqui, nessa mensagem, saiba, isso não foi por acaso, não foi um clique aleatório, não foi sorte, foi o próprio Jesus que te conduziu até aqui, porque Ele queria te lembrar, você ainda é importante para Ele, mesmo depois dos erros, mesmo depois dos tombos, mesmo depois de ter dito nunca mais. Hoje é noite de reconexão, hoje é noite de recomeço. E Ele te chama. Vem, filho. Vem, filha. Eu já preparei o descanso, mas o descanso só vem com rendição, com a entrega, com aquela oração simples e real. Jesus, eu não consigo mais, mas sei que Tu podes. Simples assim. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários. Jesus, entra onde ninguém mais consegue. Entrar, isso é fé, isso é rendição. E quando você escreve, você não está apenas comentando, você está profetizando, você está ativando algo no invisível. E se ainda não fez, deixe seu like. Parece simples, mas é importante. Esse gesto ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que agora mesmo estão chorando, pensando em desistir, precisando de um socorro. Você pode ser canal de Deus para alguém, e tudo começa com um clique, com um comentário, com uma oração. E agora feche os olhos. Imagine Jesus aí no seu quarto, de pé diante de você, com mãos estendidas, sem cobrança, apenas com amor. E Ele sussurra: Vem, eu sou o teu descanso, e o melhor ainda está por vir. E nesse momento, enquanto você lê essas palavras, algo está acontecendo dentro de você. Não é emoção comum, é o toque do Espírito, é a brisa suave que Elias ouviu na caverna. É Deus dizendo: eu ainda falo com você, eu ainda estou aqui. Mesmo que tudo tenha tentado te convencer do contrário, mesmo que a dor tenha feito barulho, mesmo que a solidão tenha gritado, ainda assim a voz de Deus sussurra mais alto que o caos. Ele te chama pelo nome, Ele te vê como ninguém te vê. Ele não vê só suas quedas, Ele vê também seu esforço, sua luta, seu desejo sincero. Você acha que Deus ignora as noites em que você chorou em silêncio? Acha que Ele não viu quando você ajudou pessoas mesmo enquanto você estava quebrado por dentro? Acha que Ele não percebeu o quanto você segurou firme, mesmo querendo soltar tudo? Ele viu, Ele sabe. E agora Ele quer te renovar. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é resposta, é direção, é resgate. Jesus está te chamando para mais perto. Ele não quer só consertar o que está quebrado. Ele quer habitar onde ninguém mais teve coragem de entrar. Ele quer reconstruir a sua alma, e reconstrução dói, mas também cura, porque Ele não reforma com pressa. Ele cuida de cada detalhe, e aos poucos você vai sentir isso. A leveza voltando, a esperança nascendo de novo, a vontade de viver retornando. Não, porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo foi transformado dentro. E quando dentro muda, o mundo lá fora já não tem o mesmo poder. Continue firme, continue orando, mesmo que seja baixinho.
Continue acreditando mesmo sem entender tudo. E se essa palavra falou com você até aqui, escreva agora: Jesus renova a minha alma. Você não faz ideia de como isso pode ser o começo de algo novo, algo eterno, algo que o céu inteiro já está celebrando. E quando você escreve, Jesus renova a minha alma, você está abrindo a porta por dentro. Não é uma frase qualquer, é um sinal. É como acender uma luz no alto de um farol em meio à tempestade, e o céu inteiro vê. Os anjos se movem, o Espírito se aproxima, e Jesus entra. Ele não entra com barulho, ele entra como quem já conhece a casa, como quem sempre esteve ali, mesmo quando você achava que estava sozinho. E ele começa a reorganizar tudo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele começa mexendo nos cantos da alma, onde você mesmo não queria tocar. As lembranças que você escondeu, as dores que você abafou, as perguntas que você enterrou porque tinha medo das respostas. Jesus não tem medo das suas perguntas. Ele não se ofende com sua dor. Ele não se assusta com seu desânimo. Ele apenas se aproxima e permanece. Você já parou para pensar o quanto isso é poderoso? Ele permanece, mesmo quando você não entende, mesmo quando você diz que não aguenta mais, mesmo quando você se sente fraco, sujo, indigno. Ele não vai embora, porque o amor dele não está baseado no que você faz, mas em quem ele é. E ele é amor, ele é graça, ele é renovo. Sabe aquele momento em que você diz: eu não sou forte o suficiente? É exatamente aí que ele se faz presente. É no fim das suas forças que as dele começam. A Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não é só uma promessa, é uma estratégia divina. Deus usa a sua fraqueza para mostrar a força dele. Ele usa o seu caos para manifestar a paz que excede todo o entendimento. Ele pega a sua bagunça e constrói morada. Talvez hoje você esteja cansado por dentro. Cansado de ser forte para todo mundo, cansado de não ser ouvido, cansado de sorrir com os olhos cheios de lágrima. Jesus entende isso como ninguém, porque ele também chorou. Ele também foi rejeitado. Também sentiu a dor de carregar o peso do mundo. Literalmente, e é por isso que ele pode dizer com tanta autoridade: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não está oferecendo um conselho, ele está oferecendo ele mesmo, porque ele é o próprio descanso. E agora, nesse momento exato onde você está, ele está dizendo: filho, filha, deixa eu te segurar essa noite. Você já lutou demais, agora descansa em mim. Você consegue entregar? Você consegue, mesmo com medo, dizer: Jesus, eu confio no teu cuidado. Escreve isso agora. Não é só um comentário, é uma declaração espiritual. E quando você escreve, algo começa a se mover, porque a fé que se manifesta em ação ativa o céu. Não porque Deus precise da sua prova, mas porque você precisa ver o quanto ainda crê. Ele vê quando você clica em curtir esse vídeo. Vê quando você compartilha sem nem saber se alguém vai assistir. Vê quando você participa, mesmo com lágrimas nos olhos. E tudo isso se torna parte do milagre. Sim, o milagre está a caminho, mas antes de vir por fora, Jesus está fazendo por dentro, porque o maior milagre não é a porta aberta, a cura recebida, a resposta liberada. O maior milagre é ter paz enquanto a resposta ainda não chegou, é dormir em meio à tempestade, é confiar mesmo sem entender, é caminhar mesmo sem ver. E essa paz está te envolvendo agora. Ela não é gritante, ela é suave, mas real. E quanto mais você entrega, mais ela cresce. Talvez você não sinta de imediato. Talvez a mente ainda esteja barulhenta. Mas fique, permaneça.
Continue nessa atmosfera de oração, porque quando você menos esperar, você vai perceber. A ansiedade não grita mais. A alma respira mais leve. O sono vem como bênção, não como fuga. Isso é Jesus trabalhando. Isso é o céu se inclinando sobre você. E não acaba aqui, e talvez você não perceba, mas agora mesmo algo está se quebrando dentro de você. Não é você que está quebrando, é o medo, é a prisão invisível da dúvida, é o peso que você carrega há tempo demais. Você sente? É como se o coração estivesse começando a lembrar como é respirar com leveza, como se algo dentro dissesse: você vai conseguir passar por isso, e vai mesmo, porque você não está sozinho, nunca esteve. Talvez você só precisasse dessa lembrança. Deus nunca abandonou você. Mesmo quando tudo dizia o contrário, mesmo quando o silêncio parecia o fim, na verdade, Ele estava preparando o recomeço. Quantas vezes você achou que era o fim? E aqui está você, ainda em pé, ainda crendo, ainda lutando para crer, mesmo quando tudo em você queria desistir. Isso é fé, isso é coragem, isso é graça sustentando. Sabe, tem momentos em que o maior ato de fé não é orar com palavras bonitas, é apenas ficar de pé, é continuar respirando, é dizer com voz trêmula: Senhor, eu ainda estou aqui. Isso para Deus vale mais que ouro refinado, porque Ele conhece seu cansaço, Ele conhece os dias em que você não consegue nem orar. E mesmo assim, Ele te envolve com o Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você não precisa fingir força diante de Deus. Você pode ser real, pode ser sincero, pode até dizer: Jesus, hoje eu só preciso que o Senhor fique aqui comigo em silêncio. E Ele fica. Ele não ama uma versão idealizada de você. Ele ama você como é, com suas crises, seus erros, suas dores, suas repetições. E Ele está te reconstruindo aos poucos. Peça agora, em voz baixa ou só com o coração: Jesus, refaz o que eu não consigo mais consertar. Você não precisa entender o processo. Só precisa permitir que ele comece. A cura não é um evento, é um caminhar com ele. É dia após dia entregando um pedacinho a mais. Um trauma a mais, uma lembrança a mais, um medo a mais. E Jesus recebe cada parte. Ele não rejeita, ele transforma. Você talvez não veja o resultado amanhã, mas vai sentir. Vai perceber que aquela angústia começou a diminuir, que aquela voz do medo já não fala tão alto, que aquela ansiedade não tem mais tanto poder sobre você. Isso é sinal de que Ele está agindo no secreto, no profundo, no invisível, porque Deus não trabalha só no que os olhos podem ver. Ele trabalha onde ninguém vê, na alma, na raiz, na origem do seu cansaço. E sabe de uma coisa? Você não precisa entender o como, só precisa confiar no quem. Quem está com você? Jesus, o mesmo que acalmou o mar, o mesmo que curou com o toque, o mesmo que chorou com Marta antes de ressuscitar Lázaro, o mesmo que ressuscitou e nunca mais foi vencido. Esse é o Jesus que está agora ao seu lado. Sabe por quê? Porque Ele escolheu morar em corações cansados, não em palácios. Ele se sente à vontade onde há verdade. E você tem sido verdadeiro. Mesmo ferido, você continua buscando. Mesmo cansado, você se aproxima. E isso toca o coração de Deus. Sim, você está cansado, mas também está no caminho certo. Porque o caminho certo nem sempre é o mais fácil, mas é aquele que leva você para mais perto de Jesus. E quanto mais perto de Jesus, mais leve a vida se torna. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a presença dele nos ensina a caminhar diferente. Jesus me ensina a andar leve, mesmo em dias pesados. Escreve isso, não só como um pedido, mas como uma entrega. Porque Ele vai ensinar, Ele vai mostrar que você não precisa carregar o que não foi feito para você carregar. Ele vai mostrar que alguns fardos são dele, não seus. E Ele vai dizer com ternura:
Entrega, eu cuido, você descansa. Talvez você tenha aprendido a ser forte por necessidade. Mas hoje, Jesus está te ensinando a ser leve por escolha. Leve não significa fraco, significa livre. Livre da culpa, livre da cobrança, livre da ideia de que você precisa merecer amor para recebê-lo. Você não precisa. Porque o amor de Jesus não se merece. Se recebe, simples assim. E agora, Ele está aqui, te oferecendo esse amor de novo, sem medida, sem condição, sem pressão, apenas amor, puro, real, presente. E quanto mais você recebe, mais você cura. Não, porque você entendeu tudo, mas porque você está abrindo espaço para descansar, espaço para recomeçar, espaço para ser curado, mesmo antes da ferida fechar. E não para por aqui. E se hoje tudo que você conseguir for apenas respirar, isso já é suficiente. Porque a graça de Deus não exige desempenho, ela só precisa de espaço. E no seu cansaço existe espaço. No seu não aguento mais, existe abertura. E é aí que Ele entra, não para te apressar, mas para te sustentar. Porque Ele não está com pressa de te transformar, Ele só quer estar com você agora. Você já percebeu como tudo muda quando você para de lutar sozinho? Quando, em vez de resistir, você apenas se rende, não à dor, mas ao cuidado dele. Essa rendição não é fraqueza, é confiança. É dizer, Jesus, mesmo sem entender, eu deixo o Senhor me conduzir. E Ele conduz, com doçura, com paciência, com silêncio cheio de presença. Você não precisa provar nada, nem mostrar força o tempo todo. Você só precisa se permitir ser amado, de verdade, como você está, agora. E isso muda tudo, porque quando o amor de Deus toca uma alma cansada, ela começa a lembrar quem realmente é. E quem ela é filha, é filho, amado, escolhido, guardado, mesmo no caos. Mesmo na dúvida, mesmo quando tudo parece escuro, ainda assim luz, ainda assim promessa, ainda assim cuidado. E isso não termina aqui. E há algo poderoso quando você simplesmente fica, quando você escolhe permanecer, mesmo sem entender, porque a fé mais forte não é a que grita alto, mas a que resiste no silêncio. Você está aqui, você ainda está aqui, mesmo depois de tantas quedas, tantas lágrimas, tantos eu não sei mais. E isso por si só já é um milagre. Você sabe por quê? Porque Jesus nunca perdeu você de vista, nem naquele dia em que você pensou que ninguém se importava, nem naquela madrugada em que você chorou escondido, nem naquele momento em que você fingiu estar bem, só para não preocupar ninguém. Ele viu tudo e ainda assim ficou. Não se afastou, não se escandalizou com a sua dor, com a sua fraqueza, com seus pensamentos confusos. Pelo contrário, Ele se aproximou e agora, bem agora, Ele te convida a descansar, a encostar a cabeça e soltar o peso, a confiar que você não precisa resolver tudo hoje, nem entender tudo hoje, só precisa crer que Ele está no controle, mesmo que os seus olhos não consigam ver. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que não ia dar mais? E mesmo assim, aqui está você, lendo isso, respirando, seguindo. Talvez você tenha tropeçado, falhado, se desviado um pouco do caminho. Mas o amor de Deus é largo o suficiente para alcançar você aí. Mesmo, você não está atrasado, você não perdeu sua chance, você não foi esquecido. Há promessas sobre sua vida que nenhum erro cancelou. Porque Deus não desistiu de você. E Ele não vai desistir. Mesmo quando você sente que não tem mais forças, Ele diz, minha graça te basta. E essa graça, ela é como um abraço invisível que envolve a alma cansada. Como um bálsamo que entra pelas rachaduras do coração, como um sopro de esperança no meio da noite escura.
Você não precisa sentir para saber. Não precisa ver para crer. Só precisa confiar, mesmo com medo. Jesus não te exige perfeição. Ele pede entrega. Entrega real. Entrega sincera. Às vezes a oração mais poderosa é aquela que você faz em silêncio, com lágrimas nos olhos, e um sussurro na alma dizendo: me ajuda, Senhor. E Ele ajuda. Ele levanta, Ele renova, Ele restaura. Sabe aquela parte de você que está quebrada? Ele toca com cuidado. Sabe aquele sonho antigo que você já enterrou? Ele ainda pode ressuscitar. Sabe aquela culpa que você carrega em silêncio? Ele já pagou na cruz. Você não precisa viver se punindo. Você precisa viver perdoado, perdoado e liberto. E é isso que Ele está oferecendo esta noite. Não uma solução rápida, mas um recomeço verdadeiro, na alma, no coração, na história. Porque quando Jesus entra, Ele não conserta só por fora, Ele transforma por dentro. E talvez você ainda esteja em processo, e tudo bem. Deus também trabalha no ainda não. Há milagres que nascem no silêncio. Há respostas que vêm no escuro. Há curas que acontecem no repouso. Você pode estar deitado agora, mas sua alma está sendo restaurada. Você pode estar em lágrimas, mas o céu está escrevendo uma nova página, e essa página começa assim: Filho meu, eu estou contigo. Sempre estive, sempre estarei. E às vezes tudo o que a alma precisa é de um lembrete. Você ainda está nas mãos de Deus. Sim, você, com seus medos, com suas falhas, com as perguntas sem resposta. Você que se sente pequeno demais para ser notado. Você que ora em silêncio e muitas vezes pensa que o céu não escuta, mas escuta. Porque o coração de Deus não é movido por palavras bonitas, é tocado por corações sinceros. Ele não espera que você saiba o que dizer. Ele só espera que você diga o que sente, mesmo que seja confuso, mesmo que doa, mesmo que seja só um Jesus me segura. Eu não sei mais como continuar. E Ele segura, com firmeza, com ternura, com aquele cuidado que só o amor divino tem. O seu choro, Ele recolhe. A sua fraqueza, Ele entende. A sua história, Ele conhece como ninguém. Não pense que o silêncio de Deus é ausência. Às vezes, o silêncio é preparo, é construção. É Ele te moldando por dentro para um propósito maior do que você pode imaginar agora. Há uma unção escondida no vale, há crescimento onde ninguém vê, há raízes se aprofundando enquanto a superfície parece imóvel. E Deus está trabalhando aí mesmo, no lugar onde você pensou que Ele havia te esquecido. Não, Ele não esquece, não desiste, não abandona. O pastor conhece cada ovelha pelo nome, e quando uma se perde, Ele não apenas espera que volte, Ele vai atrás. E talvez essa mensagem seja exatamente isso: Jesus te alcançando no meio do cansaço, no meio da dor, no meio do não aguento mais. Sabe, há curas que não são instantâneas, há vitórias que são construídas dia a dia. E há uma glória sendo gerada em meio à sua resistência silenciosa. Você tem suportado muito, carregado fardos que ninguém vê, mas Deus vê, e Ele honra cada lágrima não desperdiçada, cada vez que você escolheu o bem quando era mais fácil se perder, cada vez que você se calou para não ferir, cada vez que você se ajoelhou para não cair, Ele viu. E agora Ele diz: eu estou escrevendo uma história de superação com você. Não é com o outro, não é com alguém mais forte, é com você. Você que pensa que falhou demais. Você que pensa que está atrasado. Você que se sente o último da fila. Deus inverte filas, restaura destinos, renova propósitos. Você é escolhido, mesmo se sente comum. Você é amado, mesmo quando duvida do seu valor. Você é chamado, mesmo no meio do seu cansaço. A sua dor não é em vão. Ela está gerando uma fé mais madura, está moldando um coração mais compassivo.
Está preparando você para cuidar de outros feridos, como você um dia foi, e isso é poderoso, porque Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma dor em testemunho, ferida em fonte, choro em autoridade. O lugar onde você quase desistiu será o mesmo onde você verá a glória de Deus se manifestar. Então, não desista agora. Não solta a mão. Mesmo que esteja fraco, continue confiando. Lembre-se, a fé não é a ausência de medo. A fé é continuar caminhando mesmo com o medo presente. E Jesus continua dizendo: vem, eu estou aqui. Você não precisa entender tudo para obedecer. Só precisa dar um passo, depois outro e outro. O caminho se revela na caminhada. A força se manifesta no cansaço. E a presença de Deus se torna mais real quando tudo mais parece falhar. Talvez ninguém te veja chorando, mas Ele vê. Talvez ninguém saiba o quanto tem sido difícil, mas Ele sabe. E mais do que saber, Ele se importa. Ele entra no quarto. Ele senta ao seu lado. Ele te chama pelo nome e diz: você não vai cair, eu estou com você até o fim. Essa é a promessa. E mesmo que agora pareça escuro demais, mesmo que o futuro pareça incerto, mesmo que a alma esteja cansada demais para sonhar, Jesus está acendendo uma luz dentro de você. Pequena talvez, mas suficiente para te guiar pelo próximo passo. E é só isso que você precisa hoje. Um passo. Uma palavra, um alívio, uma certeza. Eu não estou sozinho. E nessa luz tão tênue e ainda assim tão forte, você começa a sentir algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Ela não é aquele tipo de esperança ingênua que ignora a dor. Não é uma esperança que nasce justamente dentro do vale, no meio do sofrimento, das lágrimas, da angústia que parecia sem fim. Porque a esperança verdadeira não é um brilho passageiro, é uma chama que sobrevive às tempestades. É a certeza, mesmo que oculta, de que há algo maior, algo poderoso agindo mesmo quando tudo está silencioso. E é nesse silêncio que Deus trabalha. Quando tudo parece parado, Ele está em movimento. Quando ninguém entende, Ele está preparando o inesperado. Você pode até não ver agora, pode até não sentir, mas Deus está desenhando um novo capítulo na sua vida. Um capítulo que vai surpreender. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar manter tudo sob controle, cansado de parecer forte quando por dentro só deseja um abraço. Jesus entende isso. Ele não espera que você seja perfeito, Ele não quer que você esconda sua fraqueza. Pelo contrário, Ele chama os fracos, os cansados, os quebrados. Ele convida para descansar nos braços dele, que são fortes o suficiente para segurar todas as suas dores. E descansar não é simplesmente parar. Descansar é confiar. Descansar é entregar o peso que você não consegue mais carregar. Descansar é permitir que Deus seja Deus na sua vida. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber qual será o próximo passo. Você só precisa entregar. Jesus, eu entrego. Diga isso em silêncio, sussurre para o seu coração. Repita quantas vezes forem necessárias. Essa entrega abre portas que você nem sabia que estavam trancadas. Liberta você de prisões invisíveis, restaura a alma cansada, e quando a alma descansa, algo começa a mudar. Os pensamentos sombrios perdem força, o medo diminui seu peso, a paz começa a ocupar o espaço onde antes havia angústia, e essa paz não é um sentimento vazio ou passageiro. É a paz que vem do Espírito Santo, que acalma até o coração mais atribulado. Agora, imagine Jesus sentado ao seu lado, como um amigo fiel, um pastor dedicado. Ele olha para você com olhos que enxergam além das suas aparências, além das suas máscaras. Ele vê sua essência, sua luta, sua fé mesmo nos momentos de dúvida. Ele segura sua mão e diz: eu estou contigo. Sempre estive e sempre estarei.
Essa promessa não é para amanhã, não é para depois que você resolver tudo, é para agora, para este exato momento em que você se sente exausto, perdido, desanimado. E nesse momento, talvez o mais importante seja simplesmente se permitir sentir essa presença. Deixar que a paz de Jesus te envolva como um manto quente numa noite fria. Permita que Ele cure o seu coração, que acalme sua mente, que fortaleça seu espírito. Não importa quantas vezes você tenha caído. Não importa quantas vezes tenha sentido que não pode mais. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele nunca abandona aqueles que buscam a sua face. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Por isso, quando a noite chegar e o cansaço pesar sobre você, lembre-se, Jesus está aí ao seu lado. Ele te chama pelo nome, te segura pela mão e sussurra no seu ouvido: descansa em mim. E é nesse descanso que nasce a força para continuar, a coragem para recomeçar, a fé para acreditar que dias melhores virão. Então, feche os olhos, respire fundo e entregue tudo nas mãos dele. Você merece paz. Você merece descanso, você merece a cura que só Jesus pode dar. E essa cura começa com um simples passo: confiar. Confie hoje, confie agora, porque Jesus está aqui e Ele está segurando sua mão. E quando você começa a confiar, mesmo que aos poucos algo dentro de você muda, não é uma mudança instantânea como um estalar de dedos. É um processo silencioso, uma transformação que acontece no seu interior, na profundidade da sua alma. Porque a fé verdadeira não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar, mesmo quando tudo parece perdido. Ela é o firme apoio que segura você quando o chão se move. Jesus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias. Ele é a âncora firme em meio às tempestades, o farol que nunca se apaga, a mão que nunca solta. Você pode estar enfrentando a maior batalha da sua vida, a luta que parece interminável. Pode sentir que já deu tudo de si e que não há mais forças para continuar. Mas é exatamente nesse momento que Ele te chama para descansar. Ele não te exige perfeição, nem respostas imediatas. Só pede que você se entregue e permita que Ele cuide de você. E o descanso que Jesus oferece não é apenas físico, é descanso para a mente inquieta, para o coração partido, para o espírito cansado. É um convite para deixar para trás o peso da culpa, da ansiedade, do medo, para soltar as amarras que te prendem a dores antigas, a mágoas que ainda te fazem sofrer. Ele quer que você se permita viver uma nova história, uma história de superação, de vitória, de transformação. Imagine um futuro onde a tristeza não domina mais os seus dias, onde a esperança é a luz que guia seus passos. Um futuro onde a paz, que excede todo entendimento, é a sua companhia constante. Esse futuro é possível. Ele começa no momento em que você decide colocar sua confiança em Jesus. Não importa o que você tenha feito, nem onde tenha estado. A graça dele é maior que qualquer erro, mais forte que qualquer passado. Ele veio para dar vida em abundância, vida plena, vida com propósito. E para cada lágrima que você já derramou, Ele oferece um sorriso de consolação. Para cada noite de insônia, Ele oferece um sono tranquilo e restaurador. Para cada medo que te paralisa, Ele oferece coragem para seguir em frente. Agora, enquanto você lê essas palavras, quero que faça um compromisso consigo mesmo. Comprometa-se a não desistir, a não se entregar ao desânimo. Comprometa-se a buscar Jesus todos os dias, mesmo que seja com pequenos passos. Comprometa-se a abrir seu coração para o amor dele, que cura e restaura. Porque no final das contas, essa é a verdade que você precisa guardar. Você é amado. Você é importante. Você é precioso para Deus. E nada,
absolutamente nada pode separar você do amor dele. Jesus te vê, te chama pelo nome e segura a sua mão, não importa onde você esteja. Ele está contigo agora, neste exato momento, pronto para te dar a paz e o descanso que você tanto precisa. Então, entregue suas dores, seus medos e suas preocupações a Ele. Deixe que Ele seja seu refúgio e sua força. E mesmo quando a vida parecer difícil, lembre-se, você não está sozinho. Jesus está contigo, segurando a sua mão, guiando seus passos e te amando infinitamente. Que esta palavra seja um abraço para a sua alma nesta noite, um lembrete de que, com Jesus, sempre há esperança, sempre há luz, sempre há paz. Durma tranquilo, sabendo que o Deus que criou o universo está cuidando de você. Amém.